O barulho metálico da porta da prisão se fechando atrás dele soou como o fim de um pesadelo que duraram 5 anos. Lucas respirou fundo, sentindo a liberdade pesar sobre seus ombros de uma maneira inesperada. Cada passo em direção ao portão de saída era lento, como se sua mente ainda estivesse processando o fato de que finalmente estava do lado de fora. O mundo parecia diferente. As ruas, as pessoas, tudo se movia em um ritmo ao qual ele não estava mais acostumado. Na estação de ônibus, ninguém olhava para ele diretamente, mas ele podia sentir os olhares furtivos, os murmúrios ao passar. O rótulo de ex-presidiário pesava mais do que qualquer corrente que ele tivesse usado na prisão. Quando o ônibus finalmente chegou à pequena cidade onde havia crescido, a sensação de desconforto apenas aumentou. As mesmas ruas que um dia foram familiares agora pareciam carregadas de julgamento. Lucas sabia que muitos ali ainda o consideravam culpado, mesmo que sua liberdade tivesse vindo por bom comportamento, e não por justiça. Ao chegar à porta da pequena casa que uma vez chamou de lar, hesitou. Lia, sua irmã, o esperava do lado de dentro. Ela sempre acreditou nele. Era a única que o visitava regularmente na prisão, trazendo notícias e um pouco de esperança. Assim que ele bateu à porta, ouviu os passos rápidos de Lia se aproximando. A porta se abriu com um rangido, e ela o abraçou forte, sem dizer uma palavra. O calor daquele abraço quase o quebrou por dentro, mas ele resistiu. Havia muito que precisavam conversar, mas isso podia esperar. Eles entraram, e Lucas viu que seu pai, Antônio, estava sentado no canto da sala, os braços cruzados, o olhar distante. Não houve palavras de boas-vindas. Apenas silêncio. Os dias que se seguiram ao retorno de Lucas foram cheios de silêncios desconfortáveis e olhares evitados. Na casa onde cresceu, o clima era de tensão constante. Lia tentava preencher o vazio com conversas casuais, mas a presença de Antônio, seu pai, era uma barreira invisível. Ele não falava com Lucas desde o primeiro dia, limitando-se a observá-lo de longe, como se ainda esperasse alguma explicação. Fora de casa, a situação não era diferente. Lucas sabia que para seguir em frente, precisava de um emprego. Mas a busca foi mais difícil do que ele havia imaginado. A cada porta que batia, o resultado era o mesmo: recusas educadas, olhares desconfiados, ou pior ainda, a indiferença de quem já sabia sobre seu passado. Ele tentou nas fábricas onde já havia trabalhado antes de ser preso. As respostas eram sempre vagas. Desculpe, não estamos contratando no momento. No fundo, Lucas sabia que não era verdade. A cidade estava sempre em busca de mão de obra, mas ninguém queria o risco de associar sua empresa a um ex-presidiário, mesmo que ele insistisse em sua inocência. O pior momento foi quando encontrou um antigo amigo de infância, Eduardo, que agora era gerente em uma oficina local. Por um instante, Lucas sentiu esperança. Mas o sorriso amigável de Eduardo se desfez quando o assunto do passado veio à tona. Desculpa, cara. Sabe como é? Não posso arriscar a reputação da oficina, disse Eduardo, evitando olhar diretamente para Lucas. Mais uma porta fechada. E com cada nova recusa, Lucas sentia o peso da prisão se arrastar para fora das paredes da cela, seguindo-o por todos os lugares. As ruas da cidade começavam a lhe parecer um labirinto de julgamentos invisíveis, e a sensação de estar preso fora da prisão crescia a cada dia. Mas foi quando soube que Roberto, o detetive responsável por sua prisão, havia sido promovido a uma posição de destaque na delegacia local, que Lucas sentiu o primeiro verdadeiro golpe desde que fora libertado. Roberto sempre foi uma figura controversa na cidade, mas agora era visto como um herói. Sua carreira havia disparado logo após a condenação de Lucas, e seu nome estava ligado a grandes feitos no combate ao crime. Isso apenas tornava tudo mais doloroso,
pois Lucas sabia que Roberto havia manipulado as provas para condená-lo injustamente. Entretanto, sem recursos e sem apoio, Lucas viu-se impotente diante do sistema. Numa tarde, enquanto passava pela praça principal, Lucas avistou Roberto dando uma entrevista para a televisão local. O detetive falava com confiança, destacando suas conquistas no combate ao crime. Sentindo o sangue ferver, Lucas apertou os punhos, mas Lia, que estava ao seu lado, tocou seu braço, como que para lembrá-lo de que não era assim que ele conseguiria sua justiça. Não vale a pena, Lucas. Precisamos encontrar uma forma de provar o que aconteceu de verdade, disse ela, sua voz firme, mas carinhosa. A raiva foi substituída por uma sensação de impotência. Como ele poderia lutar contra alguém tão poderoso, alguém que agora era visto como uma figura respeitada na cidade? Sentia que todos os esforços para provar sua inocência seriam em vão. No entanto, aquela faísca de revolta não desapareceu. Se o sistema havia falhado uma vez, Lucas sabia que teria que encontrar uma maneira de reabrir o caso, custe o que custasse. Determinado a reverter a injustiça que havia sofrido, Lucas e Lia começaram a procurar alternativas. A decisão de reabrir o caso parecia impossível sem os recursos adequados, mas Lia, com sua tenacidade, não desistia. Ela sabia que Lucas não poderia enfrentar aquilo sozinho, e então começou a procurar ajuda. Foi em uma dessas tentativas que eles conheceram Carlos, um advogado jovem, com reputação crescente na defesa de causas difíceis. Ele havia se especializado em casos de injustiça e prisões indevidas, e apesar de ainda ser um nome novo no meio jurídico, suas convicções e ética eram bem conhecidas. Quando Lucas e Lia o encontraram, suas esperanças estavam baixas, mas Carlos parecia genuinamente interessado. Eu li seu processo, Carlos disse após uma longa reunião. Há muitos pontos fracos e inconsistências. A maneira como as provas foram apresentadas, não me surpreende que tenha sido condenado. O sistema é cruel com quem não tem recursos. Lucas ouvia em silêncio, absorvendo as palavras, enquanto uma pequena chama de esperança começava a crescer. Ele nunca esperou que alguém realmente acreditasse nele, muito menos um advogado disposto a assumir seu caso sem garantias de sucesso. Mas, continuou Carlos, isso não será fácil. A cidade admira Roberto, e ele vai lutar para manter tudo enterrado. Além disso, você precisará ser paciente. Injustiças como essa levam tempo para serem corrigidas, mas eu acredito que temos uma chance. Lia apertou a mão de Lucas, seu olhar dizendo tudo o que palavras não poderiam expressar. Lucas, que até então sentia-se em um túnel sem saída, viu uma luz distante. Carlos prometeu investigar mais a fundo e tentar reabrir o caso, mesmo sabendo que isso colocaria em risco sua própria reputação. Para Lucas, porém, aquela conversa significava mais do que uma simples promessa jurídica. Era um lembrete de que, por mais que a cidade o tivesse julgado, havia pessoas que ainda acreditavam na justiça. Com Carlos agora oficialmente à frente do caso, ele e Lucas começaram a vasculhar detalhes que haviam sido ignorados no julgamento original. A investigação os levou a uma pessoa que poderia mudar tudo. Joaquim, um homem que havia trabalhado como segurança no local do crime na época em que Lucas foi preso. Joaquim era conhecido por ser discreto e reservado, mas sua presença naquela noite poderia ser a peça que faltava para provar que Lucas havia sido incriminado. Carlos descobriu que Joaquim havia visto algo estranho no comportamento de Roberto durante a investigação original. Havia indícios de que as provas contra Lucas haviam sido plantadas, mas Joaquim nunca fora chamado para depor. O problema era que com Roberto sendo tão influente na cidade, Joaquim temia por sua segurança e pela de sua família. Lucas e Carlos sabiam que convencer Joaquim a depor seria difícil, mas essencial. Eles marcaram um encontro num café afastado, onde conversaram em sigilo.
Joaquim estava nervoso, olhando em volta a cada minuto, temendo ser seguido. Eu sei o que aconteceu naquela noite, disse Joaquim, a voz baixa e rouca. Mas não posso me envolver. Roberto tem muitos contatos. Se eu abrir a boca, não sei o que pode acontecer comigo e com a minha família. Lucas sentiu o coração afundar. Joaquim era a chave para expor a farsa, mas sem sua colaboração, o caso ficaria estagnado. Eu entendo seu medo, Joaquim, mas minha vida foi destruída. Eu preciso da sua ajuda para provar minha inocência. Joaquim olhou para eles, hesitante, antes de balançar a cabeça. Vou pensar, mas não prometo nada. A esperança de Lucas estava por um fio. Os dias que se seguiram à conversa com Joaquim foram um teste para a paciência e determinação de Lucas. Ele sabia que Joaquim tinha a chave para sua liberdade completa, mas também entendia o medo que o homem carregava. A influência de Roberto permeava todos os cantos da cidade, e Lucas sabia o quanto seria perigoso para Joaquim se envolver. Carlos continuava a buscar outras pistas, mas sem uma testemunha direta, o processo avançava lentamente. Lucas se sentia preso em um ciclo de esperança e frustração. A cada nova pista ou possível avanço, o silêncio de Joaquim trazia uma nova onda de incerteza. A espera começava a pesar. Cada dia sem notícias o aproximava do ponto de ruptura. Naquela noite, em casa, Lucas desabou no sofá. Lia o observava em silêncio, sentindo a dor do irmão. A televisão estava ligada, e ironicamente, passava uma reportagem sobre Roberto e suas conquistas na luta contra o crime. Aquele homem, que havia destruído sua vida, continuava sendo reverenciado pela cidade, enquanto ele lutava para provar que jamais deveria ter sido preso. Talvez seja melhor eu desistir, murmurou Lucas, sem olhar para a irmã. Ninguém vai acreditar em mim. Mesmo que Joaquim falasse, as pessoas já me condenaram. Eu sempre serei o ex-presidiário, o criminoso. Lia se aproximou, sentando-se ao lado dele. Você não pode pensar assim, Lucas. Não agora. Você já foi mais longe do que muitos teriam ido. Carlos está lutando por você, e eu também. Não podemos desistir, porque sabemos a verdade. E a verdade precisa ser dita. Lucas olhou para ela, seus olhos refletindo cansaço e dúvida. Ele queria acreditar, mas o peso de tantas portas fechadas começava a sufocá-lo. Entretanto, no fundo, ele sabia que não podia ceder. Não depois de tudo que já enfrentara. Quando tudo parecia estar à beira do colapso, uma ligação inesperada mudou o rumo da história. Era Joaquim. Sua voz estava tensa, mas determinada. Ele havia tomado uma decisão. Eu vou falar, disse Joaquim do outro lado da linha. Não aguento mais viver com isso. Roberto me ameaçou, mas não posso deixar que ele destrua mais vidas. A notícia trouxe uma nova onda de esperança a Lucas. No dia seguinte, Carlos rapidamente agendou uma reunião com a promotoria, apresentando o depoimento de Joaquim como a prova que faltava para reabrir o caso. A decisão foi tomada, Lucas teria uma nova chance no tribunal. Quando o dia do julgamento chegou, o clima na cidade estava carregado de expectativas. Muitos ainda acreditavam que Lucas era culpado, mas a tensão era palpável. Roberto, ciente da reabertura do caso, mantinha sua postura altiva, confiante de que seu poder ainda era forte o suficiente para enterrar a verdade. No tribunal, Joaquim, visivelmente nervoso, subiu ao banco das testemunhas. Sua voz tremia no início, mas à medida que começou a relatar o que realmente havia acontecido, sua coragem cresceu. Ele contou sobre as ameaças de Roberto e como as provas contra Lucas haviam sido plantadas deliberadamente. Carlos apresentou as evidências adicionais que corroboravam o testemunho de Joaquim.
Aos poucos, a máscara de Roberto começou a cair. Sua influência, que parecia inabalável, começou a se desmoronar diante dos olhos de todos. Quando o juiz finalmente leu o veredito, declarando Lucas inocente de todas as acusações, um silêncio profundo tomou conta da sala. Lucas fechou os olhos, sentindo o peso de anos de injustiça se dissolver em um instante. Ele estava livre, de verdade, pela primeira vez. Apesar da vitória no tribunal, Lucas sabia que sua vida não voltaria ao que era antes. A justiça havia sido feita, mas as cicatrizes da prisão e os anos perdidos ainda pesavam em sua alma. No entanto, agora ele tinha algo que não sentia há muito tempo: esperança. A cidade ainda estava dividida. Algumas pessoas aceitavam sua inocência, enquanto outras continuavam a olhá-lo com desconfiança. Mas Lucas estava decidido a reconstruir sua vida, um passo de cada vez. Carlos, satisfeito com o resultado do caso, se despediu, mas não sem deixar uma mensagem de apoio: "Você conseguiu, Lucas. Agora, o que você fizer daqui para frente depende só de você." De volta à sua casa, Lucas encontrou Lia à porta, com um sorriso tranquilo, que dizia mais do que qualquer palavra de conforto poderia expressar. Porém, a maior surpresa foi Antônio, seu pai, que estava sentado na sala de estar. O velho homem, que até então evitava qualquer contato mais direto com o filho, parecia diferente, mais vulnerável. "Eu estava errado, Lucas", disse Antônio, a voz rouca e cheia de arrependimento. "Me perdoe por duvidar de você." Aquelas palavras, que Lucas nunca achou que ouviria, trouxeram uma sensação de paz. Ele não precisava dizer nada, apenas acenou com a cabeça, aceitando o pedido de desculpas. O abraço que se seguiu, embora contido, foi o primeiro passo para a cura de uma relação fragmentada pelo tempo e pela dor. Lucas sabia que a estrada seria longa, mas agora, ele estava pronto para seguir em frente.